galera da auladevon.com.br, aula de núcleo hoje, continuando nossas aulas de citologia. Então vamos começar falando aí dessa parte 3 da nossa célula, que é o núcleo, que é a parte interna, é a diretoria, quem manda e desmanda lá dentro da célula. Então vamos ver as características desse nosso núcleo aí. Primeiro de tudo, o nosso núcleo ele vai ter 4 partes bem importantes. A primeira dela, a carioteca. E aí a gente viu lá na primeira aula, na aula introdutória de biologia, que os indivíduos eucariontes eram aqueles que tinham uma carioteca. Então essa carioteca é a membrana que envolve o núcleo. E essa membrana aí vai separar o material genético, a parte de dentro do teu DNA, do citoplasma da célula. Então essa carioteca é bem importante, a partir dela surgiram uma maior complexidade nas células. E além dessa carioteca aí, lá dentro do núcleo agora, a gente vai ter a cariolinfa. Pessoal, lembra lá que no teu citosol, citoplasma, existiu o hialoplasma, que era toda aquela meleca que tinha lá? A cariolinfa também é o plasma nuclear. Então eu vou ter água e sais minerais ali dissolvidos dentro do núcleo. Vou chamar de cariolinfa porque é dentro do núcleo. Além disso, eu vou ter também o nucleolo, uma região mais densa do teu núcleo, que quando tu enxerga uma célula no microscópio, tu enxerga um pontinho bem escuro lá dentro, que é o nucleolo, tá? Então esse nucleolo vai ser uma região onde eu vou ter RNA sendo produzido, vou ter DNA ali também, então eu vou ter algumas substâncias, algumas proteínas nesse nucleolo. E, por último, e não menos importante, pelo contrário, o mais importante de tudo, a cromatina. Essa cromatina aí, pessoal, vai ser o teu DNA. Então é a molécula de DNA associada com histonas, ou seja, proteínas que vão fazer a ligação desse teu DNA aí, vão deixar esse teu DNA próximo um do outro. Pessoal, o que é o teu DNA? Ácido desoxirribonucleico. Lembra que lá nas aulas de carboidratos a gente falou dos açúcares e tinha um açúcar do DNA que era desoxirribose. Então esse teu DNA ele vai ser uma molécula bem complexa que vai ter um monte de coisas. O açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada formando o nucleotídeo. Então esse teu DNA é uma molécula que vai ser um polímero de nucleotídeos, um ligado no outro. A gente já vai chegar lá, vamos falar melhor dele, só deixa eu te desenhar então uma célula. Então a membrana plasmática aqui, a carioteca e dentro eu vou botar as partes do núcleo. Então vai estar aqui ó, o DNA, uma região mais densa dentro desse teu núcleo que é o nucleolo. Então está aqui o nucleolo, uma bolinha ali dentro. Aqui a cromatina. E essa membraninha aqui, que é a carioteca. Então, essas são as partes do teu núcleo. Então, essa carioteca vai ter uns poros para trocar substâncias com o citoplasma. O nucleolo, eu vou ter alguma produção de substâncias, principalmente de RNA ribossômico, a gente já vai ver isso direitinho. E a cromatina, que é o teu DNA. Esse teu DNA, tu já ouviu falar dele, e lá no Globo Repórter, no Fantástico, e aí ele te diz o quê? Que o DNA ele vai ser uma molécula que tem todas as suas características. Nesse teu DNA você tem os genes. Então eu vou pegar aqui ó, um pedacinho daquela cromatina ali, daquele DNA todo, eu tenho um monte de moléculas de DNA, vou pegar uma e vou te mostrar aqui. Então isso daqui é uma cromatina. Uma molécula de DNA que existe no teu organismo. E aí, quando te perguntam lá na aula de biologia, te perguntam não quantas cromatinas tu tem, eles te perguntam quantos cromossomos possui a célula da espécie humana. Aí tu diz, 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Por quê? O que é cromatina, o que é cromossomo? Mesma coisa. A cromatina, ou melhor, o cromossomo vai ser a tua cromatina bem condensada. Então olha aqui, ó. Quando tu tem um cromossomo,
Na verdade, tu tem a mesma coisa. O DNA, a cromatina que está enrolada nela mesmo, formando um cromossomo. E aí aqui eu tenho, no caso, um cromossomo simples, tá? Só uma perninha de cromossomo. Quando é que vai existir o cromossomo? Quando tu começares a divisão celular. A gente já vai ver, depois de núcleo, a gente vai ver todas as divisões celulares, a mitose e a meiose. E aí a gente vai ver que tu vai formar cromossomos para fazer essa divisão. Só que tu não encontra esse cromossomo nessa forma, assim, na forma simples. Quando tu vai começar a divisão celular, tu vai encontrar esse cromossomo, como a gente diz, duplicado. Então ele vai estar assim, ó, lá dentro dessa célula para começar a divisão celular. Então aqui eu tenho um cromossomo duplicado. Por quê? Porque a tua célula precisa duplicar o DNA para começar a divisão celular. Então, cromatina e cromossomo é a mesma coisa, é a mesma molécula de DNA. É a diferença que a gente tem da água para o gelo. Em composição é a mesma coisa. O que muda, desculpa, é o estado físico. A água líquida e a água sólida. A cromatina, a molécula solta, e o cromossomo, a molécula apertada, condensada. E aí, cromossomo duplo ou duplicado quando ele for começar a divisão celular. Então, antes da divisão celular, tu vai duplicar todo esse teu DNA e aí ele vai tomar essa forma de cromossomo, ele vai começar a se enrolar para formar o cromossomo. E aí eu vou ter nesse cromossomo aqui, ó, umas partezinhas importantes. Pro lado de cá, eu chamo isso de uma cromátide. E pro outro lado, também é uma cromátide. Então, quando eu duplico o meu DNA, é como eu botar um outro cromossomo aqui. E aí é exatamente a mesma parte do DNA que eu tenho aqui, eu vou ter do outro lado. Então, uma cromátide, eu chamo elas duas de cromátides irmãs, que são exatamente iguais. E aqui, ó, eu vou ter uma região, deixa eu mudar a cor ali, ó. Vou ter uma região aqui, ó, que eu vou chamar de centrômero. Esse centrômero vai ser a região onde eu vou separar, onde eu vou ter uma constrição que vai estar separando essas duas cromatinas, essas duas cromátides aqui, tá? Então o centrômero vai ser uma posição, uma região que eu vou estar separando uma cromatina da outra. Então para cá eu tenho uma cromátide, para lá eu tenho uma outra cromátide. Esse conjunto eu chamo de cromátides irmãs. Estamos tudo falando do DNA aqui. Tranquilo? Beleza. Esses teus cromossomos aí, quando tu vai formar cromossomos para começar a divisão celular, eles podem ter posições de centrômero diferente, tá? Então a gente tem 4 posições do centrômero. Então vamos botar aqui ó, a classificação desses cromossomos e a gente vai ver as posições do centrômero, que vai ser a forma como eu vou classificar esses cromossomos. Então se eu tiver um cromossomo em que o meu centrômero está bem no meio, dividindo direitinho a parte de cima da cromátide e a parte de baixo, eu digo que esse meu cromossomo ele é metacêntrico. Ou, se essa posição do centrômero ela está um pouco mais para cima, tá? Uma região um pouquinho mais para cima, eu digo que ele é submetacêntrico. Se esse centrômero está mais para cima, deixando um espaço pequenininho ali, ó, eu digo que ele é acrocêntrico. E se eu não tenho praticamente a parte de cima, lá do cromossomo, eu chamo ele de telocêntrico. Então são as 4 formas que eu posso classificar o meu cromossomo de acordo com a posição do centrômero. Tá? Então olha ali, ó, diminuir um pouquinho aqui para formar direitinho o submetacêntrico. Pessoal, uma coisa que a gente vai ver lá na genética é assim, ó, eu tenho então aqui uma cromátide e aqui a cromátide irmã. Beleza. Essa parte de cima aqui do cromossomo a gente vai chamar de braço curto do cromossomo. Então eu vou ter genes que vão se encontrar no braço curto. Então o cara vai te dizer, tal gene localizado no cromossomo 15, no braço curto do cromossomo 15.
Então tu já sabe que tu vai ter o cromossomo 15, vai ter a forma dele lá, a classificação, e aí tu vai ver onde é que fica esse braço curto aí. Tranquilo? O braço comprido aqui embaixo eu chamo então de braço longo do cromossomo. Então, em cromossomos metacêntricos eu não tenho diferença entre braço curto e braço longo. Já no submetacêntrico eu vou ter uma diferença. No telocêntrico eu não tenho nada. Por quê? Porque essa região do centrômero aqui, ó, a gente chama que ele está nos telômeros. Então aqui em cima, ó, vai existir uma segunda constrição em alguns cromossomos, que eu vou chamar essa segunda constrição de telômero. Tá? Então, lá em cima, bem na ponta do braço curto do cromossomo, existe uma segunda constrição, além daqui do centrômero, que vai formar os telômeros, chamados também de satélites, tá? Porque ficam uns satélitezinhos ali em cima do cromossomo. E aí, nesses telômeros aqui, onde eu encontrar o centrômero na posição mais de cima do cromossomo, aí eu digo que ele está na posição telocêntrico, então aquele cromossomo vai ser classificado telocêntrico. No nosso genoma, nas nossas cromatinas, quando eles viram cromossomos, nós não temos nenhum cromossomo telocêntrico. No máximo, até acrocêntrico. Tranquilo? Beleza. Pessoal, uma coisa importante que nesses telômeros aqui, ó, existe uma sequência de DNA, um gene, que vai marcar a senescência dessa célula, ou seja, a velhice da tua célula. Então aqui, nos telômeros, existe uma região que toda vez que a tua célula se divide, ele perde um pedacinho ali. Então ele vai marcando quantas vezes tu foi se dividindo, quebrando umas partezinhas do telômero, alguns nucleotídeos ali, algumas coisinhas do teu cromossomo. Isso vai marcando a idade da tua célula. O que os cientistas pensaram? Beleza, se eu paro de quebrar esses telômeros ali, eu vou parar de envelhecer a célula, logo eu vou ter a fonte para a juventude. Porém, o que aconteceu quando eles pararam de destruir os telômeros desses cromossomos? Que a célula perdeu a noção de divisão celular. Então, ela se dividia, não perdia o telômero e ela já imaginava, opa, eu tenho que me dividir. E aí ela continuava dividindo. E ao invés dela dividir e parar, ela continuava se dividindo, se dividindo, se dividindo. Então, a busca para a vida eterna, para a fonte da juventude, era ser o quê? Uma célula que não para de se dividir. Só que uma célula que não para de se dividir é uma célula de tumor, vira um câncer. Então a fonte da juventude virá um câncer. Não, também não é isso, né? Mas essa forma de tentar manter a fonte da juventude não deu certo, porque daí as células perdiam a noção de divisão celular e acabavam gerando tumores. Tumores são células que perdem a noção da divisão celular e continuam se dividindo sem parar. A gente vai fazer uma aula direitinho sobre câncer e aí eu te explico melhor essas situações todas. Tranquilo? Então temos o cromossomo e a classificação que esses cromossomos podem ter. Então, como eu estava te falando, nós temos nas nossas células, todas as células do teu corpo, com exceção do espermatozoide para você garoto e do óvulo para você mulher, são todos com 46 cromossomos. Por quê? Porque quando nós formamos gametas, nós temos que diminuir a quantidade desses nossos cromossomos para que a gente consiga formar um indivíduo com os mesmos 46 cromossomos. Beleza. Então, agora eu vou falar um pouquinho melhor ali do DNA. Então, o DNA, como eu te falei, vai ser uma molécula que no nosso caso, nossas células possuem 46 moléculas de DNA. E essas moléculas, essa molécula de DNA, ela vai ter regiões em que eu vou ter uma parte, vou botar aqui, ó, cromatina, que vai estar um pouco mais condensada que outras partes do DNA. Então aqui, essa região, eu chamo de heterocromatina. E essa região aqui, onde está mais solto o DNA, eu chamo de eucromatina. Ou seja, sempre que tem eu antes do nome, é porque é verdadeiro. Então aquela ali é a cromatina verdadeira. Então, essa eucromatina, eu digo que é a parte ativa do teu DNA. E essa parte de heterocromatina, ela é inativa. Como assim ativa e inativa? Pessoal, tu não tem todo o teu DNA ativo. Se tu tivesse todo o teu DNA ativo, tu teria milhares e milhares de genes.
o cálculo mais ou menos que a gente teria perto de, sei lá, 1 milhão de genes, se todo o DNA fosse ativo. Nós temos 20 a 25 mil genes. 5% do teu DNA é DNA ativo. E aí o que a gente tem é que essa heterocromatina, ou a região que por um tempo chamaram de DNA lixo, vai ser um DNA que vai controlar a ação da eucromatina. E aí eu faço um questionamento contigo. Pessoal, se eu tenho uma célula, por exemplo, da minha pele, tá? Eu vou ter a região de eucromatina dela e a de heterocromatina. Se eu pegar uma célula, por exemplo, do meu fígado, que trabalha intensamente lá para sintetizar bile, para sintetizar um monte de coisa dentro do meu organismo, para limpar contra o álcool, etc. Qual vai ser a diferença de uma célula para outra? A eucromatina. As regiões de eucromatina de uma célula para outra variam. E aí eu tenho essa diferença celular, a diferença de atividade da célula. Então eu tenho genes que estão ativos em determinados órgãos e genes que estão inativos em determinados órgãos. Então essa região de eucromatina é o que modifica uma célula da outra. E aí a gente vai ter então toda a ativação, a ação das células e a diferença entre os tecidos. Tranquilo? Então nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre DNA, transcrição, tradução, RNA, e aí a gente vai ver todo esse processo de formação de genes aí. Tranquilo? Foi um prazer imenso, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer, e até a próxima aula.